Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, autor Rick Renner. Hoje, 12 de julho. Título: Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Texto base, Marcos 16, verso 17 e 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Em Marcos 16, verso 18, Jesus disse que os cristãos imporiam as mãos sobre os enfermos e estes seriam curados. De qual tipo de pessoas enfermas Jesus estava falando? O que ele tinha em mente ao dizer que elas seriam curadas? Há exemplos disso no próprio ministério de Jesus, a respeito dos quais possamos ler e deles aprender? Analisemos profundamente esse versículo hoje para ver como ele se aplica a você e a mim. Primeiro, analisemos a palavra enfermos, porque descreve o tipo de pessoas enfermas aos quais Jesus se referia. Essa é a palavra grega arrostos, a qual provém da palavra arrunami, que normalmente significa estar bem, ser forte, estar em boa saúde ou possuir uma condição física excelente. Um A colocado na frente dessa palavra reverte o significado dela, que passa a ser estar mal de saúde ou possuir uma condição fraca e abalada. É a imagem de uma pessoa tão fraca e adoentada que se tornou gravemente enferma. Trata-se de uma pessoa inválida. As três passagens mostradas a seguir nos dão exemplos de momentos em que Jesus curou pessoas afligidas por um tipo de enfermidade, arrostos. Mateus 14, verso 14 diz: Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. A palavra enfermos nesse versículo provém do grego arrostos. Mateus nos informa que Jesus foi especialmente atraído pelas pessoas que estavam tão fracas que haviam perdido as forças. Essas pessoas que ele curou naquele dia estavam inválidas. Marcos 6,5 nos diz: Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Em grego, a palavra enfermos também provém da palavra grega arrostos. Isso nos permite saber que aquelas eram pessoas extremamente enfermas. A maioria dos leitores presume que estas são doenças menores, mas a palavra arrostos nos diz enfaticamente que aqueles eram indivíduos gravemente enfermos. Marcos 6,13 diz: Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. A palavra enfermos vem da palavra grega arrostos, que significa que aqueles indivíduos eram muito frágeis e fracos de saúde. Esses exemplos da palavra arrostos mostram distintamente que aquelas não eram pessoas que simplesmente se sentiam mal por causa de uma pequena doença. Eram pessoas destruídas pela enfermidade. Estavam tão fisicamente fracas, tão gravemente enfermas e tão carentes de forças que se tornaram inválidas. Esse é o tipo de pessoas enfermas sobre as quais Jesus disse que os cristãos imporiam as mãos e elas seriam curadas. Ele não estava falando de dores de cabeça e contusões. Ele estava falando sobre cristãos impondo as mãos sobre pessoas gravemente enfermas e que se enquadram na categoria de inválidas. Observe que Jesus disse que os cristãos imporiam as mãos sobre os enfermos. Essas palavras provêm do grego epitítime, composto por epi e títime. A palavra epi significa sobre e títime significa colocar. Quando são unidas para se tornarem a palavra epitítime, o significado passa a ser colocar sobre ou impor sobre. Essa palavra é usada em Lucas 4,40 para descrever um evento durante o qual Jesus impôs suas mãos sobre pessoas enfermas. Lucas 4,40 diz: Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Naquela noite, as pessoas levaram os enfermos a Jesus.
Essa palavra enfermos é diferente dos outros exemplos que analisamos anteriormente. É a palavra astenios, que retrata uma ampla gama de enfermidades. É por isso que é ampliada pela frase enfermos de diferentes moléstias. Isso representa uma grande variedade de enfermidades, mas a palavra moléstias nos permite saber que algumas dessas pessoas estavam seriamente enfermas. Essa palavra moléstias vem da palavra grega nosos, que sempre transmite a ideia de um padecimento terrível ou uma aflição da mais grave natureza. Frequentemente, a palavra nosos representava uma enfermidade terminal para a qual não havia cura natural. Assim, ela poderia descrever pessoas que estavam enfermas em estado terminal. O que Jesus fez por aquelas pessoas? Ele impôs as mãos sobre elas e as curou. Em casos como esses, Jesus estava dando o exemplo perfeito de como mais tarde os cristãos imporiam as mãos sobre os enfermos, incluindo os terminais, e iriam vê-los ter sua saúde restaurada como resultado de sua obediência. Porém, quando você analisa atentamente Marcos 16, verso 18, perceberá que Jesus prometeu cura. Essa cura poderá ser instantânea ou um processo prolongado durante um período de tempo. A palavra ficarão provém do grego eco, que significa ter ou possuir. Porém, o tempo usado nesse versículo não representa algo instantâneo, e sim algo que ocorre progressivamente. De fato, a palavra curados também não fala de um evento instantâneo. Ela é a palavra kalos, que nesse caso significa estar bem, estar saudável ou estar em boa forma. Vistas em um conjunto como uma frase completa, a expressão poderia ser traduzida como: eles irão se sentir cada vez melhor, até enfim estarem bem saudáveis. Isso nos permite saber que todas as curas não ocorrem instantaneamente. Algumas delas ocorrem ao longo de um período de tempo. Porém, a promessa de Jesus é que, se nós seguirmos o seu exemplo e impusermos as mãos sobre os enfermos, o poder de Deus será liberado para o corpo dos aflitos. Se estivermos liberando a nossa fé e crendo que o poder de cura flui de nós para o destinatário, uma virtude curativa será depositada no corpo da pessoa enferma. Assim como um medicamento opera lentamente para reverter uma patologia, o poder de Deus depositado pela imposição de nossas mãos começará a atacar a obra do diabo e progressivamente fará a pessoa enferma voltar a um estado de saúde e bem-estar. Jesus prometeu que qualquer cristão poderia fazer isso. Qualquer cristão, incluindo você, pode impor as mãos sobre os enfermos e vê-los ficarem cada vez melhor até enfim serem restaurados à saúde. Tudo que é necessário para Deus usá-lo dessa maneira é composto de 3 critérios básicos. Número 1, que você tenha o desejo de Deus de curar por seu intermédio. 2, que você tenha mãos para impor sobre as pessoas enfermas. E 3, que sua fé seja liberada para desencadear o poder de Deus para curar. Se você preenche esses 3 requisitos, está pronto para entrar no ministério de cura. Curar os enfermos faz parte de sua responsabilidade como cristão. Você não pode fazê-lo sozinho, mas o Espírito Santo está presente para transmitir o seu poder quando você atua em o nome de Jesus. Então, em vez de olhar para pessoas enfermas e sentir pena delas, por que você não tira as mãos dos bolsos e as impõe sobre elas, como Jesus fez quando estava ministrando na terra? A palavra de Deus garante que Ele vai trabalhar com você para levar cura e saúde aos que precisam disso. Por que você não começa a curar os enfermos hoje? Minha oração para hoje. Senhor, eu te peço confiança para impor as mãos sobre os enfermos. Quero que o teu poder de cura flua por meu intermédio e seja depositado em corpos enfermos, atacando a obra do inimigo até que, por fim, essas pessoas enfermas tenham a saúde recuperada. Tua palavra afirma que quando os cristãos impuserem as mãos sobre os enfermos, estes serão curados.
Hoje eu estou tomando a decisão de tirar as minhas mãos dos bolsos e impô-las sobre os enfermos, para que o teu poder de cura possa ser entregue a outras pessoas por meu intermédio. Assim eu oro em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que o poder de Deus é liberado nos corpos dos aflitos, quando imponho as minhas mãos sobre eles. Assim como um remédio opera lentamente para reverter uma patologia, o poder de Deus depositado quando imponho as minhas mãos sobre pessoas enfermas começa a atacar a sua doença, fazendo com que recuperem progressivamente a sua saúde e o seu bem-estar. Curar os enfermos faz parte de minha responsabilidade. Por isso, confesso confiantemente que imporei as mãos sobre as pessoas enfermas, como Jesus fez quando estava ministrando na terra, com expectativas de vê-las curadas. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Para refletir. 1. Quanto tempo faz que você olhou para as suas mãos e realmente pensou no quanto Deus quer que o seu poder flua por intermédio delas para curar pessoas enfermas? 2. Você já impôs as mãos sobre enfermos? Quando foi a última vez que você fez isso? Qual foi o resultado da última vez que você impôs as mãos sobre os enfermos e liberou a sua fé para vê-los curados? 3. Se você entrevistou as pessoas sobre as quais impôs as mãos no passado, qual porcentagem delas você pensa que acabou sendo curada? Você já parou para pensar que a recuperação delas pode ter sido por causa do poder depositado em seus corpos quando você impôs as mãos sobre elas? Sejamos abençoados na prática da palavra.